Olá, minha gente querida e amada, graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor. Há tempo que eu não tenho gravado nenhum vídeo, uma mensagem da Palavra de Deus, e estou aproveitando aqui esse último dia de férias, para gravar esse vídeo e trazer uma porção da Palavra de Deus para os irmãos, para toda a nossa igreja, para os servos do Senhor, E, na verdade, num momento de minha devocional de hoje, e eu gostaria de estar falando um pouquinho, compartilhando um pouco com os irmãos sobre o perigo da incredulidade. Esse negócio de incredulidade é algo realmente muito preocupante, porque pessoas vão para a igreja, pessoas são convidadas a ir para a igreja, e muitas vezes vão, depois de muito insistir, o marido, às vezes a esposa, os pais que insistem com os filhos para irem para a igreja, para ouvirem a palavra de Deus, é o pastor que insiste numa mensagem salvífica, mas esse espírito de incredulidade tem realmente acabado e destruindo a oportunidade de muitas pessoas realmente viverem a salvação de Deus, provarem a salvação de Deus, viverem o plano de salvação de Deus. Então, o texto que eu quero ler está aqui no verso 11 de Hebreus capítulo 3, no verso 11, que vai nos dizer assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse texto, ele nos mostra que é Deus falando para o seu povo lá no deserto, dizendo para eles que fez um juramento para si próprio, que aquele povo não iria entrar no descanso de Deus. E isso nos remete, qual o descanso de Deus ali? Para onde o povo estava indo? Para Canaã. Canaã era a terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Então o descanso de Deus era a terra prometida, era Canaã, o descanso de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. Para nós, Canaã representa o novo céu, a nova terra espirituais que nós cristãos estamos esperando, que Cristo prometeu construir. Ele nos prometeu isso. Prometeu aos discípulos: eu vou para preparar um lugar. Jesus prometeu nos preparar um lugar para que onde Ele estiver, a gente esteja também. E o descanso foi esse. O descanso para nós é esse. Então, assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso. Então, algo provocou a ira de Deus para que todo aquele povo que peregrinou 40 anos no deserto arrancasse do coração de Deus esse juramento. Algo irou o coração de Deus. E o que foi? Qual foi o motivo? Qual o motivo ou quais os motivos que gerou essa ira no coração de Deus? Para Deus prometer, jurar que
aquele povo não entraria. A gente sabe que daquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram. Por que eles entraram? Porque eles não foram incrédulos. Então, o que gerou a ira no coração de Deus foi a incredulidade das pessoas. E isso gera até hoje. E essa incredulidade nos traz esse grande perigo. Traz esse grande perigo, que é o de não entrar no descanso de Deus, ou seja, não participar do reino celestial, não entrar no reino dos céus. Tá? Então, tem alguns motivos aqui. Então, a gente vai ver aqui 3 motivos pelos quais a gente pode causar essa não entrada no reino dos céus. O primeiro motivo é o endurecimento do coração das pessoas. Esse é o primeiro motivo pelo qual muita gente não vai entrar no reino dos céus, não vai entrar no descanso de Deus. Versos 8 e verso 9, lá de Hebreus mesmo, capítulo 3, vai nos dizer isso aqui. Não vou ler a partir do 7, tá bom? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, verso 8, agora, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Porque o povo no deserto endureceu o coração quando ouvia a voz do Senhor. E isso acontece repetidas vezes dentro das igrejas. Nos cultos evangelísticos, nas ruas, nas praças, as pessoas ouvem a voz do Senhor através do pregador, através do palestrante, daquele que está ministrando a palavra de Deus, mas não dão ouvidos, endurecem. Endurecer o coração é não dar ouvidos, é deixar que a palavra de Deus entre por um ouvido e saia por outro. Isso é endurecer o coração. Verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Deus foi tentado pelo povo. O povo viu as obras de Deus por 40 anos, mas tentaram a Deus endurecendo o coração. Então, queridos, o endurecimento do coração impede que as pessoas entrem no reino dos céus, entrem no descanso de Deus. O segundo motivo que pode causar o não entrar no reino de Deus ou no descanso de Deus é a falta de cuidado com essa incredulidade. O verso 12 vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, Paulo trata aqui esse espírito de incredulidade como um perverso coração de incredulidade. Ele diz, tenham o cuidado. Está falando para os irmãos, está falando para a igreja. Eu falei aqui Paulo, mas me desculpem, porque a gente não tem certeza. Os eruditos, estudiosos da Bíblia, não têm a certeza, nós não temos certeza de quem foi o autor de Hebreus. Alguns acreditam, na maioria deles, que foi o apóstolo Paulo. Mas eu não quero aqui estar citando Paulo como autor. Mas o autor de Hebreus, ele traz essa palavra
alertando o povo, queridos, alertando a igreja para o cuidado com a incredulidade, com a desobediência. Então, o texto diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça, jamais em haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, porque a incredulidade, ela endurece o coração, e o endurecimento do coração afasta as pessoas da presença de Deus, do amor de Deus e do descanso de Deus, da salvação de Deus. Afasta a pessoa de ser participante do reino dos céus. E em terceiro e último lugar, um terceiro motivo pelo qual a gente pode não entrar no reino de Deus, ou não entrar no descanso, melhor dizendo, no descanso de Deus, é o engano do pecado. O verso 13 vai dizer: pelo contrário de não termos um coração perverso, de Deus não encontrar no nosso coração um espírito de incredulidade ou um perverso coração de incredulidade. Pelo contrário disso, a gente deve exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, o autor de Hebreus está aqui convocando a igreja para uma exortação uma exortação mútua de pregação da palavra de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que a gente vai exortar mutuamente cada dia uns aos outros? Com a pregação do Evangelho, com o estudo da palavra, exortando, incentivando os irmãos, a igreja, a estarmos juntos nos cultos, na oração, no buscar a Deus, no estudo da palavra de Deus, ao compromisso com Deus, a priorizar o reino de Deus. Porque versículo 14 vai dizer: nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme. A exortação aqui é para que a gente guarde firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Por isso que o texto vai dizer aqui, no verso 15: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Lá no deserto, quando o povo provocou a Deus. Versículo 16: ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Está falando aqui de Deus, o autor. Contra quem Deus se irou? Contra os que se rebelaram. Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Deus? E contra quem se indignou? Contra quem Deus ficou indignado por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Cujos cadáveres caíram no deserto? E pecaram como? Qual foi o pecado? A incredulidade, a dureza do coração, a falta de cuidado com o coração, para que o espírito de incredulidade não tomasse conta. E isso impediu que eles entrassem no descanso de Deus.
E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Por quê? Porque a incredulidade, ela gera desobediência. A incredulidade nos afasta de obedecermos a Deus, de crermos em Deus e de obedecermos a sua palavra. Então muitos sofrem por causa disso. Muitos estão sofrendo hoje por causa da dureza do coração, da incredulidade, se afastam de Deus, se afastam da igreja. E aí se perdem pelo caminho. E o pior de tudo é que não vão entrar no descanso de Deus. E o descanso de Deus para nós hoje é os céus, é o reino dos céus. É o novo céu e a nova terra prometida lá no Apocalipse, prometida por Jesus. Olha, Satanás é o pai da mentira. E ele quer que a gente acredite que Deus, ele, por ser bom, ele não condenará ninguém ao inferno. Que os nossos erros não são grandes pecados. Satanás quer que a gente acredite nisso. Todos esses argumentos só vão servir para endurecer o coração daqueles que lhe dão ouvidos. E acontecendo isso, as pessoas são enganadas. Porque Satanás usa essa estratégia para enganar as pessoas. Deus é bom demais. Deus não vai condenar as pessoas, porque Ele é muito bom. No final de tudo, todo mundo vai ser salvo. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Por quê? Porque enganoso é o coração. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração sobre todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Nós não conhecemos, queridos, o nosso coração. Por isso que o texto vai dizer, olha no verso de Hebreus 3, verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque o engano do coração nos afasta do Deus vivo. O engano do nosso coração gera incredulidade nele. E a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Amém, queridos? Então, eu quero deixar essa palavra aqui para a nossa reflexão, tá? Neste dia. E sempre que Deus me der condições e oportunidade, eu vou estar gravando vídeos como esse. Tá bom? Então, não endureça o seu coração. Tenha cuidado com o perigo da incredulidade. Fuja da incredulidade. Creia em Deus. Amoleça o seu coração. Ouça a voz de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia nos seus profetas. Para que Deus encontre no meu e no seu coração um coração amolecido e pronto para habitar nele cada vez mais. E para que a gente não cause ira no coração de Deus através da nossa incredulidade. Amém? Que Deus te abençoe no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Uma boa tarde e fica com Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.